Queridos irmãos, antes de fazermos a leitura do texto sagrado, é evidente que cabe aqui uma palavrinha, em nome da minha esposa, minha também, de gratidão. Primeiro, ao nosso grande Deus, Pai da misericórdia, que na sua infinita bondade nos trouxe aqui, a fim de participarmos e nos alegrarmos com o 51º aniversário desta igreja. Segundo lugar, a nossa gratidão aos pastores, Guilmer, Alexandre, o Marcão, pastor Marcos, pela confiança, pelo convite de estarmos aqui também trazendo a palavra. Então, sou grato a esses queridos colegas. E, evidentemente, agradecendo os pastores, estendemos essa gratidão também à igreja. Da época em que eu fui pastor auxiliar aqui, o tempo que participei aqui do TBI, são poucos que eu vejo. Alguns já subiram na carruagem e foram embora. Outros mudaram e etc e tal, não é? Então são muito poucos. E é aquilo também que a palavra de Deus fala. Uma geração vem, a outra, ó, vai, né? É um prazo de validade. E, então, mas graças a Deus é bom rever irmãos queridos nossos que também vieram participar conosco de outras igrejas e baianos lá de Vitória da Conquista. Por falar em baianos, quantos baianos tem aqui? Levante a mão. Rapaz, está em toda parte, né? É uma maravilha, o baiano está em toda parte. Então, graças a Deus pelos baianos. Depois de 35 anos, eu me considero adotado pela Bahia. Então, a nossa gratidão. Também, como já o fiz, eu e a esposa já o fizemos, agradecemos muito ao Valmir, a Débora e o Vitor. E foi realmente, pastor, ali não é 5 estrelas não, foi 10 estrelas. Eu sou muito grato àqueles irmãos, nos deixaram à vontade, sou grato mesmo. Falei a eles hoje, irmãos, muito obrigado por tudo, por tudo. Nós fomos tratados ali com tanto carinho, eu louvo ao Senhor pela vida deles. E informar os irmãos, então, em último lugar, terminando o culto, nós vamos precisar sair rapidamente. Eu vou pegar o ônibus, vou para Santos com a minha esposa e ficarmos ali com a minha irmã uns 3 dias, segunda, terça e quarta, e voltarmos para a Bahia. Minha irmã também não está bem, é o primeiro ano que nós estamos sem a nossa mãe e eu sei que ela está ali precisando também da minha presença. Então peço perdão aos irmãos, terminando o trabalho, nós vamos nos cumprimentar ali, eu preciso imediatamente voltar para Santos e de lá vamos embora. Convido os irmãos, ditas estas palavras, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, verso 5. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Lucas, capítulo 17, verso 5. Essa primeira parte do capítulo, Lucas vai tratar de escândalos e a necessidade de tomar muito cuidado com a vida cristã. E quando Jesus expôs isso, os discípulos apenas pediram uma coisa a ele. E é o que nós vamos ler aqui agora. Vamos ver, vai do verso 1 ao 5. E disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhes fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fossem lançados ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus disse, olha aí o verso 5, é aí que eu quero só
desse texto, só dei uma leitura assim dos 4 para se ter uma ideia do que Cristo estava falando. E aí os discípulos então disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Acrescenta a nossa fé. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar, meus amados. Foram vários os pedidos que os discípulos fizeram ao Senhor. E dentro desses pedidos, eu destaco os 2. Primeiro, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Foi quando Jesus, então, ensinou a oração do Pai Nosso. E o segundo pedido está aqui: aumenta a nossa fé. Ora, vocês viram que Jesus explanou antes. A vida cristã, ela só tem sentido se tiver fé. Porque a vida cristã é fé. É fé. Nós andamos por fé. Andamos pelo que não vemos. Contemplamos o invisível. Não é estranho isso? Contemplamos o invisível. Andamos olhando para o invisível. Não é pelo que vemos. A posição de Tomé era ver para crer. Mas a fé que o Senhor exige de nós é uma fé que deve ser exercida para ver. É fé para ver. E não ver para ter fé. É fé para ver. E tanto é que logo aquele acidente, aquele problema envolvendo Tomé, Jesus falou o quê? Porque tu me vistes, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, amados, nessa noite aqui, eu pensei hoje, vendo uns esboços, e senti assim no coração a direção do Senhor de tratar esse assunto conosco. Olha, nós estamos num mundo perverso, muito perverso. Nós estamos saturados de tanta notícia má. Nós estamos vendo coisas que são abomináveis, que a nossa vida cristã não aceita e não adianta. Nós somos bombardeados por um excesso de informação e notícias, enfim, em todo lugar, uma violência translocada, satânica, uma violência profética. É tanta coisa, os valores invertidos, a nossa preocupação com nossos filhos, nossos netos, o mundo que estão enfrentando. Então nós estamos tão cheios desses assintes que nos cercam, que é preciso uma palavra. Uma palavra. Alguém disse na Bíblia: Senhor, manda uma palavra e meu servo sarará. Então hoje quero assim trazer da parte do Senhor, na Bíblia, uma palavra. Uma palavra. E para conviver com esse mundo, fica aqui essa petição apostólica. Senhor, aumenta a nossa fé. E justamente essa diversidade toda que nós estamos vendo, nos cercando, é exatamente para aumentar a nossa fé. Porque quem é crente, vendo o panorama que o mundo está envolvido, evidentemente está vendo nas Escrituras o cumprimento de tudo isso, e a sua fé é o quê? Alicerçada. Que livro maravilhoso é esse, não é? Então nós estamos vendo esse panorama, e às vezes nós nos desanimamos, e que a fé, ela é experimentada e dá aqueles momentos em que parece que o chão acabou e bate um desânimo. E foi assim também no passado. Uma coisa maravilhosa na Bíblia é que ela não só elenca os fatos positivos de apóstolos, discípulos e profetas, patriarcas, não. Ela também mostra o defeito deles. Homens que tiveram medo. A negação de Pedro, enquanto mostra um Pedro viril na fé, mostra também um Pedro fragilizado a ponto de negar o Salvador. Abraão, para escapar, mentiu. Uma meia-verdade, se é que pode existir meia-verdade. Então, amados, diante desse quadro, como é que nós podemos enfrentar esses momentos tão difíceis que nós passamos na vida? Por exemplo, para fechar essa introdução, termina um culto de oração na nossa igreja.
Uma senhora recém-convertida parou o carro lá na porta da igreja junto com os outros carros. Por que o ladrão foi roubar o dela? Começando na fé. Uma missionária, não tem muito tempo isso aqui no Brasil, eu anotei o nome dele, Marjorie, não é? 84 anos. Um adolescente drogado matou a mulher. De uma maneira violenta. Uma missionária da vida ao Senhor. Um rapaz que já trabalhou na nossa igreja, crente, é membro de uma igreja que é filha da nossa, muito querido nosso, prestou serviços na minha casa de eletricidade. Está fechando o dia de trabalho umas 4, 5 horas da tarde, está lá no seu escritório, vem um bandido e dá-lhe um tiro para roubar. Está ele agora lá numa cama arriscada a ficar paraplégico. Mas por quê? E quando nós ouvimos isso, Senhor, aumenta a nossa fé. Por que acontece isso? Irmãos, a vida cristã, é por isso que essas igrejas aí estão cheias de movimento, cheias de gente. Mas você pega a pregação de Jesus lá em João capítulo 6, ele não fala, me sigam que vocês serão prósperos. Me sigam que vocês não ficarão doentes. Me sigam que ladrão não vai assaltar vocês. Não é isso. A mensagem de Cristo não foi essa. Ele disse, tome a sua cruz e me siga. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Evangelho é dor, é sacrifício, é sofrimento. Não é porque eu sou um crente em Jesus Cristo que eu estou isento das mazelas do pecado, das consequências do pecado. Não estou, não. A gente anda, sai na rua e clama pela misericórdia do Deus Altíssimo. Mas eu posso morrer de uma bala perdida? Eu posso morrer de um ataque cardíaco? Eu posso morrer de um infarto? Eu posso morrer de câncer? Não é o fato de eu ser crente que eu estou isento disso, não. Eu estou isento da perdição. Essa eu estou. Tenho a garantia, o selo de uma vida eterna. E disse Jesus, ninguém vai arrebatá-los da minha mão. Mas eu estou numa carne adâmica. Eu estou numa carne caída. Eu estou numa carne pecaminosa. Eu já nasci em pecado. Eu estou sujeito às consequências e mazelas do pecado. Então, queridos, terminando aqui para entrar em 2 pontinhos. Entendamos o sofrimento. Um pastor escreveu uma coisa muito sábia. Ele disse o seguinte, primeiro, o sofrimento é inevitável. Ou não? É inevitável. Você pode fazer um check-up, está indo tudo bem. Mas vai chegar um dia que não vai estar tudo bem. De uma hora para outra, pode acontecer alguma coisa. Jesus falou, quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Ah, mas eu sou crente, e daí? Uma vez eu fui visitar um senhor da minha igreja, seu Alfeu, já está na glória. Ele foi jardineiro da igreja por muitos anos. E aí tinha uma sobrinha dele. Eu comecei a falar com ele e tudo, ele já estava doentinho e tal. Aí eu comecei a falar, e sabe como é que esse pessoal de outras denominações não tem um pouco de ética nem nada já. Meu tio está doente porque ele pecou. Eu falei, então agora vai me falar qual é o pecado do teu tio, porque eu tenho que disciplinar ele na igreja. Ah, não, o senhor não entendeu. Não entendi o quê? Você falou que seu tio tem pecado. Você não peca? Peco. Então, minha filha. Gente, quando o homem pecou, foi lançada uma sentença. Maldito é o quê? Maldita é a terra por tua causa. O pecado entrou no mundo. E nós somos semente desse homem caído. Então, queridos, primeiro, o sofrimento é inevitável. Acabamos de citar agora há pouco as palavras de Jesus lá em João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? Que essa carne adâmica aí, essa aqui, tem que voltar para o lugar de onde ela veio, do pó, para ser revestido de um novo Adão, um Adão celestial, como foi Cristo. Segundo lugar, o sofrimento é indispensável. É indispensável. Querem ver uma coisa? Abram lá comigo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. É aquele arrebatamento de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. O texto aqui fala que Paulo teve uma visão celestial, ele não sabe se foi um transe que ele teve, se ele foi arrebatado até o céu, ele não sabe. Ele está falando assim, querendo dar a entender que ele soube de um homem, mas no fim era ele. Ele não queria trazer para si, mas no fim ele acaba dizendo, não, eu vi, ouvi. Então ele teve uma visão, foi arrebatado até o céu. E aí ele fala que viu coisas maravilhosas, coisas que não podia nem falar para os seres humanos, que ninguém ia entender nada. Porque extrapola, transcende o entendimento do homem. Então ele está falando aqui. E ele diz o seguinte, para que eu... Olha aí, versos do 12, 7 a 10. Olha o que diz assim. E para que eu, Paulo, não me exaltasse pelas excelências das revelações, mas que expressão é essa, hein? Excelências das revelações, quer dizer, foge. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava a fim de não me exaltar. Já pensou um cara lá te bofeteando, te maltratando o dia todo, dia todo? Oh, Jesus, me livra disso. Paulo orava. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse aquilo de mim. Ou desviasse de mim. 3 vezes. Olha que Paulo era um homem de oração. Paulo era Paulo. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então ele primeiro orou a primeira vez, Deus disse sim, vou te livrar. Não. A minha graça te basta. Orou a segunda vez. Na segunda vez Deus disse o quê? Não. A minha graça te basta. Orou a terceira vez, disse não. A minha graça te basta por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sabem de uma coisa? Já reparou quando entra um sapatinho, quando entra uma pedrinha no sapato? Que tu tá andando e aquela pedrinha tá lá, e no tênis, e no sapato, e tu tá pisando naquela pedrinha, não dá. Aí numa hora você tem que parar. Você tem que parar e tirar uma pedra. Sabe o que acontece? O sofrimento, as tempestades que se levantam na nossa vida, muitas vezes são indispensáveis para que Deus trabalhe no barro. Para que Deus trabalhe no barro, para formar o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Porque, gente, é uma tendência nossa. Quando tudo está bem, quando tudo está indo bem, nós dormimos com a Bíblia aberta, nós dormimos sem a Bíblia aberta, nós damos o mais. Pula de um dia para o outro. Nós facilitamos a nossa devocional, nós facilitamos a nossa vida espiritual, mas é uma tendência do homem isso. É uma tendência do homem. Nós damos prioridade a coisas que não deveriam ter prioridade. E aí então vem uma pedrinha no sapato. Eu me esqueci aqui, eu não anotei, mas acho que é no livro de Jó. No capítulo 33, se não me engano é o 33, ou no início, se alguém depois achar pode me ajudar. Diz assim, de um modo fala Deus. Olha que coisa interessante. De um modo fala Deus, agora que vem o resto. E de outro também. De um modo ele fala. E de outro modo também fala. E olha... Esse outro modo, às vezes, é pesado. Então, é indispensável
Porque eu sinto prazer, olha o verso 10. Vamos final para o verso 9. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Estão vendo, às vezes, a luta, as tempestades, o desgosto, o sofrimento, a angústia que a gente passa nesse mundo, é para que habite em nós mais e mais o poder de quem? De Cristo, que é o que nós precisamos, gente. É o que nós precisamos. Poder, unção. Poder e unção é o que o crente precisa para enfrentar os dias do pecado. Para que em mim habite o poder de Cristo. Agora olha o que ele fala no 10. Pelo que sinto então prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, e olha a palavra que ele usa aqui, nas angústias. Sabe que a palavra angústia é sinônimo de depressão também? Ah, mas foi o caso de Paulo? Bom, eu não sei. Eu sei que lá em 2 Coríntios ele fala que até da vida ele teve desespero. Que até da vida ele teve desespero. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, o quê? Como é que se define isso? Como é isso? Que negócio é esse de quando eu estou fraco é que sou forte? Olha aí. É um negócio... A Bíblia, maravilhosos contrastes. Maravilhosos contrastes. Quando eu estou fraco, o quê? Ai, estou enfrentando uma luta. O que vai acontecer? Você não vai dormir sem ler a Bíblia. Você não vai dormir sem orar. Você vai se apegar mais a Deus. Não é, mas é assim conosco, gente. Quando o probleminha aumenta, cresce, nós nos apegamos mais. Nós somos chamados mais a orar. Por isso é que esse pastor, ele falou, e eu concordo com ele, é indispensável. E por ser indispensável, é pedagógico. Então são 3 coisas. É inevitável, indispensável e pedagógico. Sofrimento, lutas, aflições, angústias desse mundo são inevitáveis, indispensáveis, pedagógicas. Olha o que está escrito lá no Salmo 119. Salmo 119. Eu já falei sexta-feira ou ontem, esse salmo é o salmo da Bíblia. Tem somente 3 ou 4 versículos que não falam da Bíblia. O salmo é todo um cântico de exaltação à palavra de Deus. E nesse capítulo, no 119, no versículo 71, a Bíblia diz o seguinte, verso 71. Foi-me bom, olha só, foi-me bom ter sido afligido. Sabe o que ele está dizendo aqui no nosso popularismo, aqui na nossa língua popular? Olha, foi muito bom eu ter passado pelo que eu passei, pela luta que eu enfrentei, pelas dificuldades que eu estou passando, pelo sofrimento, pela aflição. Mas qual foi o saldo positivo disso tudo? Olha, aí o verso explica. Para que eu aprendesse a tua palavra. Porque, irmãos, quando tudo está bem, nós relaxamos ou não? Relaxamos. A nossa tendência é relaxar. E então a gente lê, fala, tal hora, mas está faltando algo. Está faltando algo. Está faltando mais joelho no chão. Está faltando mais convicção de pecado. Está faltando mais vontade de se humilhar, como dizia no Velho Testamento, entre aspas, rasgar a roupa. Que era um grande sinal de humilhação. Para os judeus até hoje, era rasgar a roupa e pegar pó e jogar na cabeça, pó e cinza na cabeça, que era o maior sinal e ainda é de humilhação. E nós precisamos mais nos humilhar na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor, dito por Ele mesmo lá em Tiago capítulo 4, aquele que se humilha diante do Senhor, será exaltado. Irmãos, Deus tem só um objetivo na nossa vida. O objetivo de Deus para nós aqui, que trazemos a semente de Adão, não é dar carro, não é da prosperidade, não. Deus tem um objetivo principal na nossa vida: formar a personalidade de Cristo em cada um de nós. O caráter de Cristo em cada um de nós. Esse daí é o alvo divino. E aí, com isso, evidentemente, primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então, queridos irmãos, quando o sofrimento é inexplicável,
Nós passamos por isso. Como é aquela senhora se converteu, rouba o carro da mulher, morre um, o outro recebe um tiro, pode ficar paraplégico. Crianças, esse rapazinho que eu pedi orações aqui de manhã, 21 anos, um menino, um gênio de música na igreja. Um rapaz que está lá tocando, ajudando o pai no ministério, faz um exame, tumoração no fígado. Aquelas criancinhas, quando Jesus nasceu, de 2 anos para baixo, Herodes mandou matar todos eles. E aí? Essa missionária. E aí? Estou com um missionário agora lá na África, o Jefferson. Ele estava internado até poucos dias, teve uma infecção generalizada, caso gravíssimo, teve que sair da África para Portugal, e nós ali clamando por ele, e sabe, eu fiquei pegando, meu Deus, mas ele já ficou viúvo uma vez, agora, depois de alguns anos, logo, a moça que foi casada com ele, era missionária também com ele lá na África, e morava lá em Jequié, pertinho da gente, estavam sempre na nossa igreja, sempre que vinham para a nossa igreja investe neles. Eu falei, mas o rapaz novo já ficou viúvo, tem a idade do meu filho mais novo, já ficou viúvo uma vez, e agora ele morre e deixa essa sua segunda esposa, que agarrou aqueles 2 meninos, que hoje são 2 rapagãos, mas ela, como se fosse a mãe, deu continuidade ao que a mãe está fazendo com aqueles meninos. Eu falei, agora é ele, pai. Uma vez, virou um barco dos missionários lá nas Novas Tribos, lá no Amazonas, o barco virou. Um casal de missionários morreu e uma jovem morreu. Aí alguém, passado um tempo, foi lá na nossa igreja falar o seguinte, estava dando um relatório desse desastre, e disse o seguinte, olha, o barco virou, tinha 4 ou 5 missionários, o casal morreu, e morreu porque o marido viu a mulher se afogando. Ele já estava quase salvo, ele voltou para morrer junto com ela, tentar salvá-la e acabou morrendo os 2. E a outra missionária, uma moça, acabou morrendo. E esse missionário que estava na igreja, estava dando esse relatório, e disse o seguinte, para você ver o que é a mente humana. A gente pensa, nós temos que ser abertos diante de Deus, porque se eu não querer abrir, mas Ele conhece meu coração, não adianta nada. Ele sabe o que se passa dentro da gente. Então me lembro que eu estava sentado ali no primeiro banco, ouvindo ele falar, e ele disse, olha, mas o outro missionário se salvou. Então morreram um casal, morreu uma missionária, e o outro que estava no barco se salvou. Aí ele disse o seguinte, ele se salvou, foi uma maravilhosa obra de Deus. O barco se espatifou, e um pedaço, uma tábua do barco, caiu na mão desse missionário. E ele, agarrado na madeira, se salvou. Aí me veio na cabeça, é o Adão, né? Porque nós fazemos essas perguntas para nós mesmos. Eu disse, Senhor, por que o pedaço das outras madeiras não foi para aquele casal e não foi para outra mocinha? Vem na cabeça da gente. A gente não sabe. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem que o possa ensinar e instruí-lo? Você pode instruir Deus? E outra coisa, gente, se tudo que Deus faz fosse explicado, ele não seria Deus. E ele disse mais, meus pensamentos não são os vossos. E Jesus disse, quando Pedro falou, Senhor, o Senhor vai comigo, sim, mas e ele? Aí o João, como é que a gente faz com o João? Vai deixar o João sozinho aí? Vai, me segue aqui, porque quanto a ele, depois eu explico, agora não. Tu fica quietinho e vem comigo. Deixa ele aí. Inexplicável. O mesmo Pedro e Tiago estão presos na mesma prisão. Primeiro Tiago, o que foi que Herodes fez? Mandou ir lá na prisão e fazer o quê? Passar Tiago a fio de espada, matou Tiago lá dentro. Daqui a pouco vai o Pedro vai preso para a mesma prisão. Aí a igreja está orando pelo Pedro, orando sem acreditar, ainda tem essa. Orando sem acreditar. Está orando lá pelo Pedro. Daqui a pouco vai um anjo. O que o anjo faz?
abre a porta da prisão e tira o Pedro. Eu fico perguntando, mas não podia tirar o Tiago. Deixou o Tiago, mas tirou o Pedro. O que eu faço agora, tu não sabes. Sabê-lo-ás mais tarde. Aí o Pedro foi lá na igreja que estava orando por ele. A menina, quem é? É Pedro. Irmãos, Pedro chegou. Cala a boca, menina. Pedro está preso. E eles orando ali. Queridos, o sofrimento acontece e às vezes de forma inexplicável. Mas pode ter certeza de uma coisa e guarde isso. Mas guarde isso lá dentro. Guarde isso lá dentro. Deus está no controle de tudo da tua vida e da minha vida. É no controle dele. E o que nós não podemos entender agora, uma coisa nós entendemos. Ele pagou o preço do meu pecado, é o que importa. E eu gosto no livro de Jó, no capítulo 13, verso 15, se não sou traído, Jó 13, 15. Jó faz uma afirmação dessa. Ainda que ele me mate, o quê? Ainda que Deus me mate, é nele que eu vou esperar. É nele que eu espero. Então, amados, nós podemos não entender muita coisa, mas uma coisa nós sabemos, com amor eterno eu te amei, e com infinita misericórdia te atraí a mim. E nos preparou um reino onde não haverá nenhum questionamento, não haverá nenhuma sequela do pecado. Não. E gosto do Apocalipse. Nenhuma lágrima vai jorrar dos olhos dos salvos, porque lá não haverá lembrança das coisas passadas. Não haverá o pranto, não haverá a morte. Já chorou à beira de um caixão? É duro. Filho enterrar pai, não é duro? Filho enterrar mãe, é duro. É duro. Mais duro ainda é quando a mãe e o pai enterram os filhos. E tem. Filhos pequenos, filhos juniores, filhos adolescentes. No ministério já lidei com tudo isso. Enterrei uma noiva 30 dias antes do casamento. 30 dias antes de casar, enterrei a moça. Uma coisa eu sei. Deus está no controle de tudo. E depois o tempo vai passando e muitas coisas vão sendo reveladas. Por isso é que o tempo é o tempo. E Deus não enxerga com os nossos olhos. Ele não tem um relógio de pulso, não tem um relógio de parede, ele não tem calendário. Ele simplesmente sabe o que ele está fazendo e tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, queridos, haja o que houver, não é um hino que tem assim? Que haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Não tem um hino que fala assim? Haja o que houver, venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Não me importa as procelas da vida, eu sou de Jesus. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo São Paulo. Que palavras maravilhosas. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. De sorte que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. E aí, então, Paulo nos apresenta um esboço com 3 pontinhos. Primeiro, o que tem? Somos do Senhor, não é isso? Somos o primeiro ponto. O que ele fala lá? Acabei de citar o verso agora. Se vivemos, somos do Senhor. Então, se vivemos, não é isso? Segundo ponto, se morremos, somos do Senhor. Terceiro ponto, de modo que vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Agora me respondam aí, qual é o importante disso tudo? É morrer, viver ou ser? Entenderam? Porque morrer nós vamos, é a maldição do pecado, ela vai chegar. Quem é que não quer ser arrebatado? Eu quero ser arrebatado, não quero nada com a morte. A morte é um aguilhão, a morte é o salário, a recompensa de um pecado, do homem caído. E quem é que quer passar por isso? Eu não quero não. Baiano, né? Eu não quero não. Não quer. Quero ser arrebatado. Não abrir e fechar de olho, quero ser transformado. Mas se tiver que morrer, eu sempre oro assim, Senhor,
Tu conheces a minha estrutura e sabes que sou pó. E Deus disse que não haverá nada sobre nós que nós não possamos suportar, então eu confio nele. Confio. E uma vez um pastor me falou uma coisa, depois eu fiquei pensando, eu não sei se falou, se eu li isso no livro, acho que foi uma fita que eu ouvi, um pastor pregando, e ele disse, irmão, seja de que maneira for, todo crente morre feliz. Eu falei, mas caramba, o camarada está morrendo de câncer, morre feliz? Sim. Porque como é que um crente pode ficar infeliz naquele momento em que os anjos entram, cercam o leito? O camarada não está vendo mais nada. E vocês sabem que lá em o apedrejamento de Estevão, Atos 7, né? Atos 7. Olha só o apedrejamento de Estevão. Morreu apedrejado. Faz uma ideia. Morreu apedrejado. Não era pedrinha, não. Não era pedrinha que se jogava, não. Era pedra. Pedra. Morreu apedrejado. Pedra na cabeça, pedra no peito, no corpo todo. Caiu e ainda foram lá, pedra, morreu apedrejado. Como é que a Bíblia fala? Que ele levantou os olhos para o céu. A pouca força que ainda tinha. Quando ele levantou os olhos para o céu, algo envolveu o celestial tão ele, que ele disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E a Bíblia fala que o céu se abriu. E olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo se levantou do lado do Pai para receber Estevão. E ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Morreu triste? Morreu apavorado? Foi uma morte horrível? Para pensar, apedrejado. Mas não sentia pedra nenhuma bater nele. O homem está vendo o céu. Está vendo o céu. Cortou o cordão umbilical aqui, está vendo o céu. Aí eu fiquei pensando, realmente, o crente com uma visão de anjos que vem buscar, não é o que a palavra de Deus fala? Vieram os anjos e levam. O crente, o anjo vem e leva. Como é que o crente vai morrer triste, apavorado? Não. Então, queridos, vale a pena. Sim, em muitas coisas é inexplicável, mas Deus está no controle de tudo. E, finalmente, terminando. Bem sucede aos que permanecem firmes e perseveram na palavra. Aqui eu não vou me alongar muito, porque tem um verso que traduz tudo isso aqui. Tem um verso que traduz tudo isso aqui. Abra lá no livro do profeta Abacuque. Essa oração de Abacuque é um negócio maravilhoso aqui. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. O capítulo 3 é a oração que Abacuque faz a respeito da invasão que os edomitas iam fazer, os descendentes de Edom iam fazer em Israel. Mas olha só o que ele fala no verso 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, não vai ter fruto. Não vai ter fruto, não vai ter colheita. Nem haja fruto na videira. Também a videira não vai dar nada. O produto da oliveira minta. Puxa, a oliveira, o azeite, as azeitonas. Vai pecar tudo. E os campos não produzam mantimento. Olha que situação. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que é o comércio. Olha a economia que seria. A aberração econômica que seria. E nos currais não haja vacas. Olha a pecuária falida. Mas ele está dizendo, ainda que aconteça tudo isso, não haja fruto, não haja os pomares sejam destruídos, as ovelhas sejam arrebatadas, as vacas não possam dar à luz, não deem leite, nada. Olha o verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha força.
da minha salvação. E no verso 19, vamos ler. Jeová, o Adonai, o Javé, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas, que correm, pacentam pelo campo, vigorosas, rápidas, vibrantes, e me fará andar nas minhas alturas. É isso, irmão. Esses seus pés serão velozes como das corças. Você vai andar lá nas alturas, totalmente isento dessa palavra miserável que virou uma maldição na humanidade, pecado. E a coroa do pecado, a coroa da humilhação do pecado é a morte. É a morte. Eu cantou aqui aos pés da cruz, não é? O coro cantou aqui. Fanny Crosby. Aprecio a vida dessa mulher. Morreu com 92 anos. Mal nasceu, ficou cega. Mal nasceu, ficou cega. Mas uma das páginas mais belas do cantor cristão pertence a Fanny Crosby. Olha só. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. E ela fala uma coisa ali, uma estrofe diz assim: anjos descendo, trazem do céu ecos da excelsa graça de Deus. Cega, mas tinha visão daquilo que esperava por ela. Anjos descendo, trazem do céu. Irmãos, é isso, a nossa esperança é essa, a nossa vida é essa. O que tem nesse mundo melhor que isso? Seja lá como eu vou morrer, mas essa glória eterna é nossa. É nossa. Em Cristo Jesus é nossa. Ainda que aconteçam todas essas coisas, nada vai tirar essa esperança da nossa vida. Nada! Porque ela foi comprada, selada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Nada. Quando Moody estava morrendo, isso eu li de um livro, que quando Moody estava no final da sua vida, ele disse o seguinte: de mim afasta-se a terra, aproxima-se o céu, sim, estou entrando na glória. Moody, muito citado pelos pregadores. E termino com uma experiência de uma senhora lá da nossa igreja. O nome dela era Maria Piedade, se não me engano. Eu ainda não tinha chegado lá em Conquista. Estava o pastor Gerson Rocha. E também estava, naquele tempo, o pastor Samuel Barreto também estava lá na igreja. E essa irmã ficou muito doente. E tal como o nome, ela era piedosa, crente e fiel. E ela ficou muito doente. Adoeceu mortalmente. Aí mandaram um recado lá na igreja, ligaram e disseram: olha, pastor, a irmã Maria Piedade, nós usamos muito essa expressão, está voando, vai voar. E aí o pastor foi e falou para o Samuel Barreto: vamos lá comigo, a irmã Piedade está voando. Aí foram lá, a velhinha estava na cama, quando ela viu o pastor, aquele sorriso, e ela disse: pastor, é hoje. É hoje. E está chegando o momento. Aí o pastor orou com ela. Depois da oração, ela disse para a neta assim: minha filha, vai chamar lá a vizinha, os vizinhos aqui, para eles verem como é que um crente morre. Aí o povo começou a cantar, os que estavam já ali, o pastor, outros que vieram, que eram crentes, né? Cantar aquele hino: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar.
Aí quando entraram no estribilho, vou morar. A Maria Piedade foi morar. Voou. E os vizinhos viram. É assim que morre um crente. Nós não entendemos muitas coisas aqui. E se Deus quiser revelar, como ele já disse, muitas coisas ele revela, e também tem coisas que ele não revela, que pertencem a ele, não importa. Mas uma coisa ele deixou decretado e revelado. Nós somos do seu Filho. Vivemos pelo seu Filho. E quando morremos aqui, estaremos eternamente com Jesus Cristo. Temos essa esperança. Agora, aqueles que não têm Cristo, estão perdidos. Estão perdidos. O que esse mundo tem aqui para oferecer? O que tem, gente? Fala! O que esse mundo tem para oferecer? A não ser desgosto, decepção. Eu já vi muito rico acabar com a vida. Já vi muito rico dizer: o que adianta acumular essa fortuna e perder minha família? Já vi muita gente considerada bem, gente famosa, gente da mídia, atores, atrizes, frustrados, envolvidos pelas drogas, porque não tem prazer, não tem satisfação na vida. Porque todo homem tem um vazio no coração. E guardem bem isso. Só Jesus é do tamanho desse vazio. Não há outra coisa que pode preencher esse vazio. Só Jesus! É Ele, o tamanho do vazio. E quando Ele entra, há uma vida nova, há uma esperança. Embora, às vezes, não entendamos muita coisa, como não entendamos, não. Não entendemos, sejamos honestos. Não entendemos. Mas o principal não é isso. Porque podemos não entender aqui, mas lá em cima vamos entender. Mas o que nós precisamos entender aqui é que Cristo pagou o preço da tua miséria e da minha miséria. E por Ele, nós viveremos nesse lugar maravilhoso, onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá essa miséria nenhuma, não haverá luto, não haverá doença, não haverá câncer, não haverá derrame, não haverá velhice, não haverá aleijado, não haverá cego, não haverá coxo. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Crianças morrem e vão para o céu. Velhos morrem, salvos, vão para o céu. Só que no céu não tem velhice. Porque Adão foi criado, não passou pelo útero de uma mulher. Adão foi criado do pó da terra. Deus o criou, ele não passou por útero de uma mulher. E Deus criou Eva. A Bíblia fala que o primeiro Adão é terreno, mas o segundo Adão é celestial. O segundo Adão é Cristo, desceu aqui. Quantos anos Cristo começou o ministério? Quanto? 30 anos. Morreu com 33. Você logo disse, o segundo Adão começou o ministério com 30, o primeiro foi criado numa base de 30 anos. Pega uma tua foto, você que é mais velho, já passou dos 30 há muito tempo, pega a tua foto de 30 anos. Quando eu vi a minha foto com 30 anos de idade, eu até fecho logo e guardo, porque não quero nem olhar mais. Embora admita que eu era bonito e, entendeu? Não é à toa que a dona Ana não resistiu. Mas ali, quando eu olho a minha foto com 30 anos, misericórdia, o tempo é uma fábrica de fazer monstro. Ou não é? É. Gente, há aquele tempo que Salomão fala, adolescência, primavera da vida. Daqui a pouco vem a juventude, o verão. Aí vem os 40 para os 50, o outono. E aí vem o inverno. Os dentes caem, não é o que ele fala lá no Eclesiastes? Os moedores vão caindo. A luz do sol vai ficando longe, a luz da janela. Não é o que ele fala? A amendoeira branquinha, quanta gente de amendoeira branca aqui, ó. A minha também. Alexandre, né? Nem amendoeira tem. Mas, gente, é assim. Os guardas da casa vão ficando fracos,
as colunas. E aí Jesus termina dizendo, isso é Salomão quem fala, mas Jesus enfatiza o final, ele arremata dizendo, outros vão te vestir e vão te levar para onde tu não queres ir. É isso aí. Irmãos, nada é melhor, nada nesse mundo é melhor, é comparado à vida cristã, ao novo nascimento em Jesus Cristo. Nada. Por isso eu digo, vale a pena. Como é bom servir Jesus. Eu não posso explicar o meu Deus exatamente porque Ele é Deus. Como é que a criatura vai explicar o Criador? Como é que o limitado vai entender o ilimitado? Como é que o finito explica o infinito? Não sei. Mas eu sei que Ele me amou de uma tal maneira que deu o Filho dele por mim e por vós. E aqui estamos nós, reunidos no corpo dele. Eu falei hoje para o Valmir, né? Valmir e a Débora. Eu falei, olha, eu vim conhecer os irmãos aqui, mas parece que eu já estou nessa casa aqui há tanto tempo. O que é isso? O que é essa familiaridade aqui? Que familiaridade é essa? Essa familiaridade começou no Calvário. Ela é resultado do Calvário. Por isso é que Paulo fala, alegrai-vos, porque vós sois cidadãos da família de Deus. E é isso que nos interessa, e bendito seja Ele, e que nessa noite, não sei se há aqui alguém que ainda não pertence a essa família, faça isso, reconheça que você é um pecador, se depender de ti, tu está perdido. Mas entenda João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira, isso é fácil de entender, isso é explicável, isso é revelado. Cristo, o Deus, se fez carne e veio pagar o preço do nosso pecado. E bendito aqueles que entenderem isso e colocarem isso no coração, crendo, esses sim verão a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.